Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? A igreja pode se sentar. Irmãos, hoje nós vamos tratar neste sermão sobre o relato de Lucas acerca de um casal que os irmãos bem puderam identificar na leitura que fizemos já no iniciar deste sermão, que é o relato sobre Zacarias e Isabel. Zacarias, irmãos, ele era um dos sacerdotes entre cerca de 20.000 sacerdotes que existia ali em Jerusalém naquela época e aos arredores de Jerusalém. Meus irmãos, dentre esses 20.000 sacerdotes, a maioria deles eram homens de característica orgulhosa, preconceituosa, homens, meus irmãos, meramente religiosos. Homens que estavam
cumprindo o sacerdote de uma forma litúrgica, somente para cumprir a religiosidade ali de Israel naquele momento e do reinado que imperava naquele momento, conforme nós lemos aqui nas Escrituras, irmãos, era o reinado do rei Herodes, um dos reinados mais sangrentos e terríveis que Israel tivera. Mas, meus irmãos, nós vemos que Zacarias, o sacerdote Zacarias, ele era um sacerdote totalmente diferente dessas características. Era um sacerdote temente a Deus, como nós já podemos ver aqui no versículo 5, que a palavra fala aqui que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Isabel, meus irmãos, também era de uma natureza e hereditária também de um sacerdote. Ela era da descendência de Arão. Ou seja, meus irmãos, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram de uma natureza pela qual eles eram firmados somente naquilo que eram as Escrituras Sagradas. Isso fica explícito, irmãos, aqui no versículo 6, e que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, porque já nesse versículo 6, é a primeira lição que Deus, através da sua palavra, Ele quer nos deixar aqui nessa noite. Porque a palavra fala que esse casal, o sacerdote Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, uma característica, irmãos, deste casal era um casamento firmado nos mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, na sua palavra. Meus irmãos, e o que o exemplo de Zacarias e Isabel, o legado deles tem para nos deixar aqui nessa noite? Nós temos visto, irmãos, que o principal ataque do diabo nessa última hora, de Satanás, tem sido nas famílias, mas principalmente nos casamentos, nos casais. E, meus irmãos, a forma de vencermos os dados malignos do adversário é estarmos firmados na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá a estrutura necessária para termos uma família fundamentada nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, o legado de Zacarias e Isabel era esse, porque o casamento deles era um casamento solidificado na palavra. Meus irmãos, e nós temos tido uma preocupação, o Senhor tem tido uma preocupação muito grande com os casais nessa última hora. Nós iniciamos um trabalho aqui nesta igreja, há alguns meses atrás, com os casais. Os homens, pelo qual tem tido uma série de estudos, intitulada Os Pastores da Família, aonde os homens têm sido ensinados acerca dos preceitos de como ser um homem bíblico, de como ser um marido bíblico, um pai segundo as Escrituras Sagradas. Por outro lado, as mulheres aqui também têm tido também ensinamentos, todos para serem mulheres bíblicas. Mulheres segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, e tudo isso para que os casamentos sejam casamentos fortes, casamentos saudáveis.
Porque um casamento forte, igreja, uma família estabelecida na palavra, nos fundamentos, nos mandamentos do Senhor, ela vai estar cada dia sendo guiada pelo Espírito Santo que dá vida a esta palavra. Pois bem, né, aqui Lucas aqui escreve esse legado que tanto Zacarias quanto Isabel, na união deles como casal, eles deixaram para nós, para que nós pudéssemos nos espelhar, para que nós pudéssemos, irmãos, ter em mente um padrão bíblico que Deus ele exige de nós para termos um casamento segundo a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, mesmo Zacarias, como sacerdote, homem de Deus que ele era, um ministro da parte de Deus, e Isabel, uma fiel companheira dele, uma serva de Deus valorosa, os irmãos, mesmo eles tendo essa vida irrepreensível, como a palavra fala, seguindo os preceitos, os mandamentos do Senhor, isso não os pouparam de viver os problemas e as intempéries da vida. E nós vemos aqui no versículo 7, o problema e a luta principal que eles viveram. Os irmãos acompanhem comigo, está aqui descrita. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então aqui, meus irmãos, já nesse versículo, já vai aqui uma segunda lição para nós hoje. Que o fato de nós termos um casamento, uma família estruturada, firmada na palavra, isso, meus irmãos, não nos desabona para que os problemas, as intempéries da vida, as circunstâncias da vida nos acometam. Não é porque somos servos de Deus e temos temor a Ele e seguimos a Ele que nós vamos estar isentos de ter problema. Não! Nós vamos sim ter problemas. Vamos ter sim, irmãos, dificuldades que enfrentaremos. Esse casal aqui estava enfrentando esse problema, que era o problema de sua mulher, Isabel, ser estéril. Aí os irmãos podem se perguntar, mas irmão, por que o fato deles não terem filhos era um problema tão sério? Era um problema tão grave na vida daquele casal? Meus irmãos, naquela época lá de Jerusalém, havia alguns rabinos que diziam que a esterilidade de uma mulher, ela evidenciava uma desaprovação divina. Não ter filhos naquela época, igreja, era uma maldição na vida da mulher. As pessoas olhavam diferente para Isabel, pelo fato dela não ter filhos. Meus irmãos, e para piorar a situação ainda, naquela época lá, pela lei ali, dava-se o direito ao marido para que ele era um motivo consciente para que, por causa desse motivo da mulher ser estéril, ele pudesse divorciar da mulher e procurar se casar com outra mulher. Meus irmãos, e o terceiro problema que eles viviam é porque a palavra deixou claro aqui que eles eram avançados em dias, ou seja, eles eram idosos. Tanto Zacarias quanto Isabel, humanamente falando, eles não tinham como ter filhos. Provavelmente aqui eles já deviam ter uma idade de 70 anos para cima. Ou seja, meus irmãos, toda a sociedade os julgava, toda a sociedade olhava para Isabel e para Zacarias, por mais que eles fossem servos de Deus, pessoas dedicadas à palavra, às vezes com um olhar de desconfiança, porque a lei ali dizia totalmente o contrário. Então os irmãos percebem o que esse casal passou, irmãos, durante tantos anos, sendo julgados, sendo muitas vezes maltratados pela sociedade, por essa situação, pelo simples fato de Isabel ser estéril.
Meus irmãos, mas a palavra fala que o sacerdote Zacarias, em nenhum momento, ele indagou a Deus o porquê está vivendo aquela situação. O porquê ele está vivendo essa luta, essa batalha por tantos anos. Mas a palavra fala que, de murmuração que ele não teve, Zacarias orou a Deus. Colocou a vida dele diante de Deus. Viveu uma vida, meus irmãos, de dependência dele. E nessa noite, Deus, através da sua palavra, irmãos, Ele também quer nos deixar essa lição. Que por mais que vivamos na presença de Deus, estamos na presença dEle, por mais, irmãos, que nós creamos na palavra e tenhamos experiência com essa palavra, meus irmãos, nós vamos ser provados. Os problemas irão acontecer. E às vezes os problemas podem durar anos, irmãos, como foi na vida desse casal. E será, a igreja, que nós estamos preparados para suportar os problemas que sobrevirão por nós e mantermos firmes como esse casal se manteve na presença de Deus, firme nas Escrituras Sagradas e naquilo que ela nos ensina. Meus irmãos, esse casal se manteve firme naquilo que era o propósito de Deus na vida deles. E o desejo do Senhor nessa noite, irmãos, é que nós aqui também, como Zacarias e Isabel, possamos também saber lidar com os problemas, com as situações que surgem na nossa vida. Meus irmãos, ter uma vida justa diante de Deus não é um sinal que nós não vamos ter problemas. Ao contrário. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca, durante toda a palavra, nunca prometeu facilidades a nós. Nunca. Nós vemos um evangelho, hoje um cristianismo, que promete muitas facilidades. Prosperidade. Hoje, a teologia da prosperidade, ela tem aumentado dia após dia. E hoje também há uma teologia que tem crescido muito aí fora, que é a teologia da hipergraça. Né? Então, são tantas situações teológicas, irmãos, que às vezes vêm para minar a nossa fé, para nos desanimar na caminhada e perante os problemas nos entristecermos. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus quer nos dar este conselho da parte dele. Perante os problemas, perante as situações, olhe para o alto, irmão, de onde vem a nossa redenção. Seja firme nas Escrituras Sagradas, busque a palavra de Deus, e ela vai ser, meus irmãos, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Foi esta lâmpada para os pés e luz para o caminho de Zacarias e Isabel, que deixaram para nós, meus irmãos, esse testemunho, essa expressão de uma vida irrepreensível, irrepreensível pela graça gloriosa do nosso Senhor. Meus irmãos, e a palavra continua dizendo, meus irmãos, do versículo 8, a palavra diz o seguinte: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal. Eu vou parar aqui. Que costume sacerdotal é esse? Para que os irmãos entendam. Como eu disse, Zacarias era um sacerdote segundo a vontade de Deus. Era um homem que não era um homem simplesmente litúrgico ou fazia aquilo ali por religiosidade. Não, irmãos. Ele fazia porque ele sabia da ordenança de Deus que havia sobre ele. Então, que costume sacerdotal era esse? Que a palavra está descrevendo aqui. E o porquê que a palavra cita aqui, irmãos, que ele exercia o sacerdócio na ordem do seu turno. A palavra cita isso aqui no versículo 8. A Bíblia fala, meus irmãos, que o rei, ele dividiu os sacerdotes em 24 turnos, para que os irmãos entendam. E o turno pelo qual Zacarias pertencia era o turno de Abias, a palavra deixa isso claro aqui, né? E Zacarias pertencia à 8ª fila desse turno.
que isso significa, irmãos? Cada turno era chamado para ministrar 2 vezes por ano só. 2 vezes por ano. Meus irmãos, e cada uma dessas ministrações durava 1 semana somente. Meus irmãos, e sabe quantas pessoas tinha em cada turno? 1.000 pessoas. 1.000 sacerdotes. Então, por isso que a palavra fala aqui, que diante de Deus, o sacerdócio, na hora do seu turno, coube-lhe por sorte. Porque era muito difícil que entre 1.000 sacerdotes, Zacarias fosse ministrar ali. Então, por isso que a palavra cita isso aqui, coube por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar o incenso. Então, ali, Deus já, nesse momento ali, já deu uma experiência para Zacarias, dizendo assim, olha, para você parecia impossível ministrar no templo, porque havia 999 sacerdotes que poderiam ministrar, mas coube a mim, o Senhor, te dar essa oportunidade de ministrar, de realizar o ofício de sacerdote da casa do Senhor. Meus irmãos, e a palavra fala, meus irmãos, que esse termo, coube a sorte, é porque era evidente que era muito difícil que o sacerdote ministrasse, né? Como eu mesmo disse, mas aquele dia ali, descrito aqui na palavra, era o dia de Zacarias. Foi o dia que o Senhor proporcionou a ele de ser um ministro e de poder, a palavra fala aqui, né, queimar o incenso. O que é queimar o incenso? O que a palavra fala dessa prática que o sacerdote fazia ali, de queimar o incenso? Meus irmãos, significava que a oração ali, daqueles adoradores que ficavam de fora do templo, a palavra fala, isso deixa bem claro no versículo abaixo aí, que no versículo 10, que durante todo o tempo que o sacerdote ficava dentro do templo, as pessoas ficavam de fora, orando e clamando a Deus. Por quê? Porque no momento que o sacerdote ele queimava o incenso ali, era a gratidão das pessoas que estavam subindo a eternidade de Deus. O sacerdote ele nada mais era que um representante do povo, para receber a gratidão, o louvor. Então o incenso, queimar o incenso aqui, irmãos, significava isso. Significava essa experiência que o sacerdote ele tinha com Deus. E a palavra aqui, meus irmãos, ela continua dizendo que naquele momento que Zacarias queimava o incenso ali, intercedia pelas pessoas lá fora, orando pela vida deles, a palavra fala que no versículo 11, né? Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se. A palavra fala, teve medo. Turbou-se aqui, meus irmãos. Ele teve medo quando viu aquele ser. E apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aqui, meus irmãos, vai a terceira lição para nós nessa noite. Por mais que às vezes os problemas que você venha passar, e por mais que você ore, meus irmãos, não importa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tempo que você orar e não importa o problema que você esteja passando. Mas o nosso Deus, Ele ouve orações. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que Deus ouve a nossa oração. Como ouviu a oração de Zacarias. Nesses versículos aqui, irmãos, nós vemos aqui a figura de um Deus que responde à oração daquele que teme a Ele. E era uma situação, como nós vemos aqui na palavra, impossível. Isabel era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus, meus irmãos, proporcionou a ela a oportunidade de ter um filho. E mais, irmãos, e mais. Não só ter um filho, mas aquela criança que Isabel iria ter,
Meus irmãos, ela seria uma criança, um filho, que seria o precursor do Messias prometido. João Batista. Todos aqui conhecem a história de João Batista. João Batista, meus irmãos, foi um profeta de Deus. Um homem grandemente usado por Deus numa das mensagens principais da Bíblia, que é o arrependimento. João Batista, meus irmãos, foi um homem pelo qual Deus usou de uma forma especial. E Isabel deu a luz a ele. Meus irmãos, e aqui, Deus não só ouve a oração, mas Deus mostra para Isabel tudo aquilo que João Batista seria para Israel, seria para Jerusalém, a mensagem que ele traria. Está escrito aí, nos versículos de 13 em diante, né, como a palavra fala aqui, no versículo 14 também, em ti haverá prazer e alegria. Deixa claro para Isabel ali o que João significaria para aquele casal, para aquela família. Né? Haveria prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será de grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Está vendo, irmãos? Tanto que o Senhor ele é detalhista. Além de ouvir a oração de Zacarias e de Isabel, ele mostrou para ela tudo aquilo que João Batista significaria. E tudo partiu de um milagre que Deus operou na vida daquela mulher. Ou seja, igreja, nós não podemos desanimar. Nós não podemos, às vezes, fraquejar. Sabe por quê? Porque há um Deus que ouve a nossa oração. E sempre ouvirá. Meus irmãos, os ouvidos do Senhor nunca estarão fechados para a nossa oração. Jamais estarão. Mas Deus sempre vai ouvir sua oração, irmão. O silêncio de Deus não significa que Ele virou as costas para você. Ou o não de Deus, irmão, que muitas das vezes Deus diz não para nós. O não de Deus, ele significa bênção também. Ele significa aperfeiçoamento, crescimento da sua vida. Isabel, meus irmãos, e Zacarias tiveram essa experiência. Nessa noite, meus irmãos, nós também vamos aprender que nós devemos esperar nele, confiar nele. E que por mais que os problemas e situações da vida, elas virão, a vitória que Deus tem a nos proporcionar, ela é muito maior. Muito maior, irmãos. Esse é o legado que tanto Zacarias quanto Isabel, como um casal, ele deixou para nós. Meus irmãos, e a palavra continua dizendo, no versículo 18, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Aqui já segue outra lição para nós. Por mais que Zacarias, irmãos, ele era um homem temente e firme na palavra e nas escrituras sagradas, a fé dele aqui fraquejou. Ele duvidou. A fé, meus irmãos, de Zacarias retrocedeu um pouco aqui, porque ele duvidou daquela profecia, daquela palavra que o anjo Gabriel lhe dava ali. E a palavra fala que logo após aqui, a partir do versículo 20, foi dado um juízo para Zacarias. Vamos acompanhar? Olha o que a palavra diz aí no versículo 20. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se. Meus irmãos, foi tirado de Zacarias o instrumento dele, que era a sua voz. Para ser sacerdote, para exercer o sacerdócio, que era algo tão importante na vida dele, foi tirada a voz dele. Ele ficou mudo. Meus irmãos, e aqui vai mais um ensinamento para nós. O juízo do Senhor, muitas vezes, parece ser ruim na nossa vida. A justiça dele sendo feita na nossa vida, e eu quero dizer para a igreja
que a justiça dele, de Deus, é um atributo de Deus. O juízo, a justiça dele. Meus irmãos, quando o juízo dele é dado a nós, não é para nós cairmos, não é para nós desanimarmos, não é para nós sairmos da presença de Deus. Não, ao contrário, é para que a nossa fé, meus irmãos, ela seja fortalecida nas promessas de Deus. Ali, quando ali o anjo Gabriel deu aquela notícia ali que Zacarias ficaria mudo, é para que ele pudesse, naquele momento, pensar o seguinte: eu não podia ter duvidado. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer que a minha mulher Isabel ela terá um filho, e esse filho será um precursor do Messias nessa terra, de Jesus. Meus irmãos, e a palavra fala que em todo momento que Zacarias perdeu a sua fala, e a palavra fala que ele também, alguns capítulos na frente, aí os irmãos vão ver que ele perdeu até a audição também. Tudo foi para que a fé redentora de Deus fosse fortalecida e vivificada na vida de Zacarias. Meus irmãos, quantas vezes a nossa fé também, ela também fraqueja? Por mais que nós entendemos a palavra, por mais que nós sigamos a Deus, por mais que nós tenhamos experiências com Ele, às vezes duvidamos que a promessa de Deus vai se cumprir, porque às vezes passou um ano e não se cumpriu, porque às vezes passou 2 anos, 3 anos, 10 anos e a promessa não se cumpriu. Mas, meus irmãos, as promessas do Senhor, elas nunca falharão, mas elas sempre hão de cumprir na nossa vida. Aquilo, meu irmão, que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir e sempre cumprirá. Então aqui o exemplo de Zacarias é para que nós possamos fazer o que a palavra ensina. Sermos tardios no falar, prontos no ouvir a voz de Deus, irmãos. Ali o juízo de Deus foi para que ele perdesse a fala, mas naquele momento ali que a palavra fala que ele começou a conversar por sinais, porque ele não tinha mais a voz, com certeza, Zacarias orou mais, Zacarias buscou mais a Deus, Zacarias teve mais intimidade com Deus, e ele creu na promessa. Ele creu que o filho viria, que o milagre aconteceria, como aconteceu. João Batista nasceu para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Para ser um anunciador do reino, das coisas eternas de Deus. Meus irmãos, e finalizando esse sermão, eu quero deixar aqui para a igreja a 5ª e última lição dessa mensagem. Do exemplo de Zacarias, como sacerdote, e da sua esposa Isabel, como a companheira fiel ao lado dele ali. A palavra fala no versículo 24, que passado aqueles dias, que Zacarias ficou mudo, dias de juízo da parte do Senhor na vida dele. Ele voltou para casa, e Isabel, sua mulher, concebeu o filho e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbio, ou seja, a minha vergonha perante os homens. Meus irmãos, a 5ª lição aqui é: Isabel ficou 5 meses ali em casa, resguardada, sem ver ninguém. Foi um momento que ela tirou para ter mais intimidade com Deus, para se preparar para receber João Batista. Tanto na prática do dia a dia que ela teria com aquele filho, quanto na parte espiritual. E ela encerra dizendo aqui: para anular o meu opróbrio, a minha vergonha perante os homens. Lembram, irmãos, que eu disse que na lei lá, não ter filhos era uma maldição? Aqui ela se guardou, sabe para quê? Para que quando ela aparecesse com o filho no braço, com João Batista no braço,
ela ia dizer para todos os homens e testemunhar: o meu Deus ouve oração. O impossível aconteceu. Eu era estéril, não podia ter filhos, o milagre aconteceu, hoje eu tenho um filho e eu dedico ele para a glória de Deus. É isso. Ali, meus irmãos, ela não seria envergonhada mais perante os homens, mas ela daria um testemunho que eu sirvo um Deus de milagres, um Deus que opera o impossível. Meus irmãos, essa mensagem ela parece ser um pouco difícil de ser compreendida. Mas se nós formos resumir todo o exemplo, toda a vida de Zacarias e de Isabel em uma palavra, nós resumiríamos na obediência. Foi um homem e uma mulher que, unidos num casamento, em uma família que eles constituíram, eles obedeceram à voz de Deus. E obedeceram crendo nas Escrituras Sagradas. Então o ensino que fica para mim e para você, irmão, firme a sua vida nas Escrituras. Tenha uma vida, meu irmão, totalmente voltada para aquilo que o Senhor deixou como legado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nós temos aprendido que a palavra ela é suficiente, infalível e inerrante na nossa vida. Ela tem tudo para nós. Ela é a nossa regra de ética e de fé. E que cada irmão aqui, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, possa nessa noite dizer e orar a Deus: Senhor, eu quero ter uma vida como Zacarias e Isabel. Senhor, eu quero realmente ter a palavra de Deus como a minha estrutura, como a minha base sólida. E assim, irmãos, eu quero dizer com toda certeza para todos que estão me ouvindo aqui, as mesmas experiências que Deus concedeu a Zacarias e Isabel, Deus há de conceder a cada um dos irmãos aqui. Faça a prova dele, meu irmão, e ele vai falar com o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.